Olá, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E aqui nós iniciamos com essa videoaula de hoje a segunda unidade, certo? Nessa unidade nós vamos estudar basicamente a ótica geométrica, que eu vou explicar para vocês nessa breve introdução, nessa videoaula de introdução. O que é que mais ou menos nós vamos estudar, que nós vamos ver na ótica geométrica. Muito bem. Veja bem, a ótica, o próprio nome já sugere, né, que a ótica é o ramo da física que estuda a propagação da luz e a sua interação com a matéria. Então, tudo que está envolvendo luz, na verdade, tudo que envolve ondas eletromagnéticas, por isso que a gente estudou primeiro as ondas eletromagnéticas, a interação das ondas eletromagnéticas com a matéria e a sua propagação e transmissão, né, é estudada pela ótica. E aí a gente divide a ótica basicamente em três divisões. Nós temos a ótica geométrica, que é o nosso foco de estudo da segunda unidade. E a ótica geométrica, ela usa um princípio dos raios de luz. E através desse princípio de raio de luz, ela se propõe basicamente a estudar a trajetória desses raios de luz à medida que eles interagem com instrumentos ópticos como lentes e espelhos. Então ela tem uma preocupação maior em compreender, em estudar e prever a trajetória dos raios de luz. Coloquei aqui algumas figurinhas tiradas da internet que ilustram a ideia, né, da geometria que há por trás da ótica geométrica. Vocês vão ver que o raio de luz, ao fazer os cálculos da ótica geométrica, a gente utiliza muitos princípios da geometria. Então é tudo muito baseado em figuras. E nesse ramo, nesse ramo da física, né, a gente vai estudar coisas como, por exemplo, a formação da imagem em lentes e espelhos, que são objetos assim muito comuns no nosso cotidiano, né? Como é que a gente consegue formar a imagem? Como é que uma luneta amplia? Como é que um projetor consegue projetar uma imagem na parede? Bom, várias situações do dia a dia, óculos, né? O que significa a leitura do óculos, o valor do comprimento focal e da lente, a ideia de sombra, eclipse. Isso aqui são só alguns exemplos. Mas na ótica geométrica, realmente, desses três ramos da ótica, é aquele que mais se aproxima do cotidiano, tá certo? Então tem várias situações bem legais que nós vamos discutir na ótica geométrica. Muito bem. Próximo ramo da ótica é a ótica física, que aqui já não se considera a luz como raio de luz, e sim leva-se em consideração suas características ondulatórias. Aqui na ótica geométrica não se leva em consideração que a luz ela é uma onda. Então você não considera fenômeno de interferência e difração. Apenas a propagação, como se fossem feixes de partículas, né? Como se fosse um feixe de partículas. Já a ótica física leva isso em consideração. Então, aqui a gente vai estudar a ótica física na terceira unidade do curso de Física 4, e nós vamos centrar basicamente nos fenômenos de interferência e difração da luz. Então, aqui está uma figurinha também tirada da internet que mostra como é que se dá a interferência entre duas fontes de luz pontuais e de mesma fase, né? Então você vê que tem pontos de formação de máximo e mínimo. A gente vai estudar tudo isso. Aqui é uma figura que explica, né, de maneira gráfica o fenômeno da difração da luz, e que também leva em consideração as características ondulatórias. Então a gente vai ver que existe um limite para que a ótica geométrica atue e um limite que a ótica física atue, né? A ótica física não acontece, claro, em todo efeito óptico, mas nem todos são perceptíveis. Depende de algumas considerações que nós vamos fazer.
O terceiro ramo a gente não vai ver no curso de Física 4, né? Isso aqui tem que ser só visto em cursos avançados de ótica, cursos de nível de pós-graduação, que é a ótica quântica. Aqui já se leva em consideração que a interação luz-matéria utiliza-se de efeitos quânticos, então a gente precisa utilizar todo o conhecimento de mecânica quântica para poder compreender a interação da luz com a matéria, considerando, por exemplo, a existência de fótons e toda aquela discussão que vocês vão ver em Física Moderna 1, certo? Muito bem, então esse é o foco de estudos da segunda unidade. Nós vamos trabalhar com ótica geométrica, então vamos trabalhar com muito desenho, muitas ilustrações, e é um ramo bem interessante porque trata de situações do cotidiano. Então eu espero que vocês gostem e vamos lá para a próxima videoaula. Fui!